Olá para todos. Jesus prometeu que viria arrebatar a sua igreja e a Bíblia diz que haverá um período chamado a Grande Tribulação. Uma questão é se Jesus arrebatará a igreja antes ou depois da Grande Tribulação. Um grupo defende a ideia de que Jesus voltará depois da Grande Tribulação. São os chamados pós-tribulacionistas, que não acreditam que haverá um arrebatamento secreto e o salvo passará pela Grande Tribulação. O outro grupo são os que defendem a posição de que Jesus irá arrebatar a igreja antes da Grande Tribulação. E o justo não passará pela Grande Tribulação. E após os 7 anos da Grande Tribulação, Jesus voltará como juiz, julgará o mundo e estabelecerá seu reino de 1000 anos aqui na terra. São os chamados pré-tribulacionistas. A maioria acreditam que será assim, inclusive eu, pois é a única interpretação com fundamento bíblico, fundamentos evidentes. Eu vou apresentar algumas razões porque Jesus arrebatará a igreja antes da Grande Tribulação. E os salvos não passarão pela Grande Tribulação. E vou refutar alguns argumentos contrários. Vamos lá então. Os salvos não passarão pela Grande Tribulação por alguns motivos. A Grande Tribulação será um período de juízo de Deus sobre os homens ímpios. Apocalipse capítulo 3 e verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Agora a 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ira futura é a Grande Tribulação. E a tentação que há de vir, de Apocalipse, que eu li, que eu citei também, se refere à Grande Tribulação. Em Gênesis 18, do 23 ao 33, Deus disse que se houvesse um salvo em Sodoma, não destruiria a cidade por causa dele, mas livrou Ló, o justo. Agora vamos ler 2 Pedro 2, do 4 até o 9. Lá diz que Deus livra o justo e reserva os ímpios para serem castigados. Ali mostra que o justo não paga pelo pecado do ímpio. Vamos ler. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justos, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Agora o versículo principal. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados.
Veja bem que aqui diz que Deus reserva os justos para os ímpios para serem castigados. Então veja que no verso 9 diz que Deus livra os justos e reserva os ímpios para serem castigados. O justo não paga pelos ímpios. A Bíblia prova. Os teólogos que defendem que Jesus voltará depois da tribulação dizem que sempre os justos passaram por sofrimentos aqui na terra. Mas eles não analisam todas as passagens e dentro do contexto. A grande tribulação será um período de juízo, e não se refere às tribulações da vida que todos passam. Vejam que todas as passagens citadas, onde Deus castigou o povo como forma de juízo, Deus livrou os justos, Deus tirou os justos. Como foi em Sodoma e Gomorra, por exemplo. A destruição dos cananeus também, Deus livrou a prostituta Raabe. Deus livra quando é juízo. O sofrimento aqui na terra ficou a todos, mas quando é juízo, o justo não passa. Deus os livra. Entenda isso, vocês. Na Bíblia, sempre que tratou do juízo, Deus livrou os seus. Agora preste atenção. Se Jesus voltasse após a tribulação, todos saberiam o dia da sua volta, que seria 7 anos após o início da grande tribulação. Assim que aparecesse o anticristo, faltaria 7 anos para a volta de Cristo. Não teria lógica nenhuma. Todos saberiam o dia da volta de Cristo. Quando o anticristo começasse seu reino, daqui 7 anos, Jesus volta. Não tem cabimento nenhum. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. Não tem cabimento isto. Não tem lógica uma pessoa acreditar nisto. O salvo espera Cristo e não o anticristo. A volta de Cristo traz alegria e não medo. Traz esperança, alegria e não medo. Se o anticristo viesse primeiro que Cristo, sua volta traria medo e não alegria, pois todos saberiam que iriam perder suas cabeças. Não teria lógica nenhuma. Para ser salvo, teriam que morrer. Traria medo, e todos saberiam o dia de sua volta. Todos saberiam. Não tem cabimento nenhum. Então você que acredita que Jesus voltará depois da grande tribulação, fique ciente que quanto mais perto está a volta de Cristo, mais perto está de você perder a sua cabeça. Tem lógica isto? Não tem nenhum cabimento. A esperança do salvo é ser arrebatado junto com Cristo nos ares, num arrebatamento que somente os salvos vão ver. Somente os salvos verão, os ímpios não. Os ímpios ficarão aqui para o juízo. A esperança do salvo é a volta de Cristo, e não do anticristo. É a volta de Cristo, é ser arrebatado nos ares juntamente com Ele, e não sofrer a ira de Deus junto com os ímpios. Então esse ensino do pós-tribulacionista é uma coisa que não tem cabimento. Ela não se encaixa. Na verdade, o estudo é maior. Poderia ir mais além, com mais provas evidentes na Bíblia, só que eu não vou, porque o vídeo já está chegando a 10 minutos e eu quero deixar na faixa dos 10 para não prolongar demais. Então já está de bom tamanho. Então é isso aí. Obrigado. Clique em gostei, se inscreva no canal, como sempre. Clique no sininho, como sempre, para receber as notificações. Obrigado a todos. Não ofendi ninguém, né? Porque é o nosso posicionamento da maioria. E até o próximo.